Eu vou começar agora, a segunda parte aqui, para a gente... Segunda parte. Opa, não é arroba, é 2. Segunda parte. O que eu quero agora enfatizar? Tá? Lembre-se, tem 3 partes: início, meio e fim. Nessa situação, você vai começar sempre com os dados do problema. Tá? Você vai começar com os dados do problema, que é o início. É aqui. O que você vai começar? Em alguns exercícios, eu vou pedir para vocês separarem bem nos 3 partes: os dados, o desenvolvimento e a resposta, né, que seria a nossa conclusão. Vai ter que estar escrito separadinho essas 3 partes. Isso num ou 2 exercícios, claro, só para eu verificar se você está seguindo os passos que eu dei. Nos outros não vai precisar, tá? Mas e aí, o que eu faço? Bom, os dados coletados a partir da pergunta. Coloca tudo que você achar que deve, que você tirou lá do problema. Tá? Eu vou pegar uma questão aqui para a gente ir fazendo. Vou abrir aqui o sala de aula, lá no 3º ano, uma atividade. Essa daqui é legal, já dá para a gente aplicar esse método. Então, qual é o exercício? Esse é o problema. Sejam A, B, C, D os vértices de um quadrilátero convexo. Olha aqui, ó. Da onde que a gente vai usar no nosso dia a dia essa palavra convexo? Mas eu tenho plena certeza de que numa das videoaulas o professor, né, lá comentou sobre figuras convexas e não convexas. E pede a medida de suas diagonais. Essa é a nossa pergunta. Tudo bem? E aí, será que isso se encaixa nas dicas que o professor deixou? Será que isso se encaixa? Hein? Se o professor disse que tinha que, nos dados, olha lá em cima, nos dados, o que você vai fazer? Informações, perguntas, figuras, esquemas, gráfico, certo? Então, nada mais justo do que você fazer um desenho, e isso é legal. E olha só, eu já aproveito essa oportunidade, já que vocês estão aqui ansiosos por estudar. Vocês já ouviram falar, porque eu falei em sala de aula, do GeoGebra, né? O GeoGebra é álgebra com geometria, geometria analítica. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu acho que já está lá, a partir de agora já dá para ver. Então esse é o GeoGebra. E aqui que a gente trabalha, e é uma ótima ferramenta, dá para baixar no celular, para você fazer, resolver questões de geometria, fazer desenho, olha os eixos, né? O plano cartesiano. Então, eu vou pegar aqui a minha figura. Quero os pontos A, pode entrar aqui embaixo. Vou aqui, campo de entrada. Qual que era o ponto A? Ponto A é igual a menos 3 e 3. Notem que eu não estou exigindo perguntas que coloquem os pontos na reta. Por quê? Porque isso é lá no 1º ano. No 1º ano a gente faz perguntas, coloca o desenho ponto A na reta. Aqui nós estamos no 3º ano, então você já precisa
colocar o ponto A. Tá vendo que o menos 3 é o x, tá aqui, ó, menos 3. Estou subindo, menos 3. E vai subir até o y3. O y está aqui nessa linha, y3. Então, esse é o ponto A, tá? Viu como é que fica mais fácil fazer o desenho, interpretar, fazer a investigação? Agora vamos fazer o ponto B. O ponto B é 3 e 1. Então, vou inserir aqui o ponto B. E quem tiver vontade, interesse, me chama para perguntar sobre esse programa. E aí eu posso dar mais dicas, ajudar a fazer. Porque às vezes você não sabe desenhar e nem precisa ficar perdendo tempo desenhando, né, gente? Então, a tecnologia foi feita para nos ajudar. Então, esse é o ponto A, o ponto B com coordenadas 3 e menos 2. Até posso exibir o nome e o valor. 3 e 1 e o ponto B ali. Tá? Então, o ponto B, 3 e 1 e o ponto A, menos 3 e 3. Ponto C. Então, C igual a 5 e menos 3. 5 e menos 3. Então, esse é o ponto C. Aqui vou colocar o valor também. Né? E falta o último ponto. Veja que quando você está trabalhando aqui, você já tem uma ideia, né, da figura do quadrilátero convexo que está pedindo ali. Às vezes você não sabe nem o que é. Mas se você tiver um caderno quadriculado, você também pode fazer isso, né? Que você vai conseguir entender onde é que está os pontos. Então, ponto D é igual a menos 1 e menos 2. Tá ali, ó, ponto D. Também vou colocar as coordenadas para nome e valor, para que fique mais fácil visualizar. Então tá aqui. E o que o meu problema disse lá? Disse lá que era um quadrilátero convexo. Vamos montar então o quadrilátero. Ó, estou montando o quadrilátero. Peguei segmento de reta e fiz o desenho. Olha lá, ó, bonitinho. Eu posso pegar esse desenho, né, e colocar lá onde é que eu estiver respondendo a minha questão. Aí eu fico... Lembra que disse que a gente tinha que colocar os dados, fazer desenho? Eu já peguei uma ferramenta aqui de recortar a tela, ou mesmo você no celular pode dar um print na tela, né, para você ter, fica bem legal. E aí você pode voltar lá e colocar a sua figura. Vamos colocar a figura aqui. Ficou grande, mas isso não é problema, a gente deixa pequenininho, né, do tamanho que você quiser, né, tá lá. Essa é para você entender o problema. Tem os dados, os pontos, notem que ficou um quadrilátero meio estranho, não tem os 4 lados de mesma medida, não é um paralelogramo, né? E o que você tem que calcular? As suas diagonais. E aí, o que é diagonal? A distância, né, entre vértices não consecutivos. É isso que a gente tem que calcular aqui no nosso desenho. Então, voltei aqui para a gente montar a diagonal. Vamos pegar a diagonal, ponto A até o ponto, e daqui até aqui. Tá aqui, ó, as nossas diagonais. Para não ficar, eu posso mudar de cor. Vou mudar de cor aqui. Então essas são as diagonais. Ó, vou mudar de cor. Tá bom? Então eu tenho as diagonais. E quem vai estudar e fazer a geometria analítica por aqui, pelo GeoGebra, ó, tá? Guarda bem esse nome, GeoGebra,
tem vários tutoriais de como usar, tá? Tem tudo aqui. Ó, existe uma ferramenta para a gente calcular a distância. Onde é que está aqui, ó? Distância. Não era para calcular a distância da reta? Beleza, olha, ó, a distância de A até C tem 10 unidades. Qual é a distância do B até o D? 5 unidades. Aí, ó, você já tinha matado a charada só se para marcar X. Para marcar X não precisa fazer conta nenhuma, vai lá, marca X, só tem 10. Pronto, acertou a questão vindo aqui no GeoGebra. Olha a dica legal que o professor dá aqui. Mas aí é que vem agora o detalhe. Você sabe que dá 10, agora vamos provar que dá 10. Como? E aí é que entra a pergunta discursiva. E é por isso que temos a aula de hoje. Tá? Então, sabendo a diagonal, vou fazer um novo desenho aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou substituir esse que está aqui. Tá? Substituir esse desenho por aquele onde tem as diagonais. Ó, se você estiver fazendo um trabalho que eu pedi, você pode fazer assim, né? Você já deixa lá, coloca lá no caderno, cola para tirar foto, ou pode me enviar o documento assim, do jeito que eu estou fazendo aqui. Né? Olha que dica legal que você vai ter aí para enviar exercício para o professor Gerson. Bom, lembrando que se fosse marcar X, você já tinha a resposta, marcava, enviava e estava garantida o pontinho da questão. Mas essa é uma pergunta discursiva. Então, como é que você vai calcular as medidas das suas diagonais? E aí é que vem. Você precisa colocar as informações. Olha aqui, ó. Dados, informações, qual é a pergunta, fazer figura, esquema, gráfico. Então vamos usar os dados agora. O A já está aqui, ó, já está na figura, então não preciso fazer de novo. O B também, o C está aqui e o D também. Se não tivesse, você colocava, mas como tem, não faz. O que falta fazer então? Falta colocar as diagonais. Né? Vamos colocar então quais são as diagonais. E aí você pode escrever. As diagonais são AC e BD. Ó, tá vendo que você está escrevendo o teu problema. É aí que é a solução que eu vou exigir e para dar a nota integral. Então, guardem bem essas dicas. Diagonais AC e AD. E aí, você quer as medidas, né, das diagonais. As medidas. Como você já escreveu o que é diagonal, você não precisa escrever de novo. Você só faz assim, ó, medidas de AC e BD. Pronto. É isso que se quer, as medidas do AC e do BD. O que mais que a gente pode colocar? Então podemos dizer aqui ó, que a medida AC vale... Dá o nome, letra A. Então, letra A é a medida do AC. E a medida do BD é a letra B. Pronto, B minúsculo. Azinho e Bzinho. Então, para deixar mais bonitinho, só vou dar um espaço. Então, essas são as medidas do AC, que é o A, e do BD, que é o B. Como é que você vai, então, agora calcular isso? Esses são os dados, tá, gente? Esses são os dados, as informações, conforme esse roteiro que eu deixei aqui. A pergunta, falta a pergunta. Qual que é a pergunta? É isso, exatamente isso. Então, você pode colocar um ponto de interrogação. As medidas de AC e das de BD. Essa é a minha pergunta. Essa, então, foi a nossa primeira etapa, primeira parte. Agora vem o desenvolvimento. E aí? Aí que mora o perigo. Vamos olhar lá. O que tem que ter no desenvolvimento? Tem que ter a regra, a propriedade, uma fórmula, um argumento. Onde estão essas coisas? Onde você vai procurar? No caderno.
Lá no caderno que você vai procurar isso. Claro que tem que ser, você tem que conhecer. Aí você começa a pensar, mas diagonal, será que eu já estudei isso? Medida de AC, será que eu já estudei medida do AC? Então tem 2 pontos, e na medida entre 2 pontos. Ah, me lembrei, olha lá no caderno tem um título chamado medida entre 2 pontos. Saber procurar. Você tem lá umas 30 folhas de matéria, e aí você não sabe onde está. Você também pode olhar no livro, né? No livro também tem esse título lá no índice, distância entre 2 pontos, tá? Isso é algo que você vai ter que fazer no desenvolvimento. Então, você pode começar assim, ó, distância entre 2 pontos, tá certo? Lembra que eu disse que tinha que ter uma regra? Então, qual é a regra da distância entre 2 pontos? Aqui agora eu vou precisar inserir uma equação, tá? Claro que eu vou apagar. Então, a distância entre 2 pontos, distância entre A e B é igual. Vamos lá. Lembra? Tem que ter anotado isso daí lá no caderno, tá, gente? Tá mais ou menos assim, elevado ao quadrado mais elevado ao quadrado. Isso aí. Quem que tá lá? Eu não sei como cada um copiou, mas tá xb menos, nem é esse b, é b maiúsculo, xb menos xa, e no outro lá tá quem? YB menos YA ao quadrado, né? Dá pra gente fazer bonitinho B, mas você precisa entender o que é esse XB, YB, YA dentro da raiz. Esta começa o desenvolvimento da questão. E aí você vai começar a escrever. Aí é que vem a pior parte, começar a escrever. Aí eu vou deixar uma dica aí para vocês começarem a escrita da resposta. Tá? Eu vou deixar uma escrita. Sempre comecem assim, ó, gente. Ó. Comece assim a dica. Sabendo que. Né? E aí você continua. Ou se você quiser também começar pela letra C, isso, então aquilo. Você vai, para escrever essa dica de escrita, você vai começar desse jeito, tá? Sabendo o quê? O que a gente sabe? Sabendo a regra da distância entre 2 pontos, que é aquela ali, não precisa colocar de novo, né? A gente já tem. Então, basta substituir os valores das coordenadas. Tá legal? Ó, aí, ó. Aquilo que você sabe e aquilo que você vai usar. E é isso que é a tua continha. Né? As suas coordenadas. O que você vai fazer? Na fórmula você vai substituir. Então, sabendo a regra da distância entre 2 pontos, então basta substituir os valores das coordenadas. E é o que será feito. Essa é a regra da distância. As coordenadas você já tem aqui, ó, já está ali em cima. Eu já sei. Se você colocar o número certo, né, eu já sei que, olha onde é que está os 2 pontos, xb e xa. E aí começa a nossa escrita. Esse B e esse A não é o mesmo desse B e esse A. Esse é da regra. Agora nós temos que
analisar a distância de quem? Do AC e do BD. Então, eu vou copiar aqui para não ter que digitar tudo de novo. Então, começa lá. Eu quero calcular a distância de AC, que é uma das minhas diagonais. Então, quem vai ser? É o XC menos o XA. E o YC menos o YA. Tá? E aí, vou substituir, né? Vou substituir os valores. Qual é a coordenada no XC? Olha lá no gráfico, onde você tinha, do C é 5. Então, vou colocar 5 menos o XA, que é menos 3. Cuidado, hein? Ó. Eu falei que é menos 3 o XA. Então, vamos colocar um parênteses ali. Menos 3. Fecha o parênteses. Ó, ficou menos e menos. E aí, o YC? YC é menos 3. Então, vamos colocar menos 3. Menos YA. O YA é 3. Tá? Menos 3. Ok? E aí você vai fazer a matematiquinha que a gente está acostumado, né? Primeiro, dentro do parênteses, potência, raiz. Né? Então, quanto que dá aqui dentro do parênteses? Menos e menos é mais, claro que já está todo mundo bastante escolado. Terceirão, vamos fazer vestibular, menos e menos é mais. 5 mais 3, 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Menos 3 e menos 3 vai dar menos 6. É dois números negativos. Menos 6. E aí, ó, já continuo fazendo a distância. Tá? Vamos lá. 8 ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? 64. 6 ao quadrado, 36. Tá? Minha digitação tá ruim aqui, hein? Quanto que é 64 mais 36? 100. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Né? 10. Tranquilo, né? Claro que essa é uma mais fácil, mas é que eu não quero assustar vocês ainda com as questões mais difíceis. Eu quero mostrar que essas regrinhas, elas têm que ser seguidas mesmo nas mais fáceis. Nas mais difíceis, o que vai acontecer? Vai ter mais informações, mais dados, mais desenho para fazer, mais coisa para pensar. Aqui no desenvolvimento tem mais coisas para a gente colocar no caderno lá, mediatriz, bissetriz, e a gente vai colocando aqui tudo isso. E essa minha dica de escrita, até quero colocar aqui em vermelho, essa é uma dica, é assim que se começa, tá? Escrevendo. Daí vem a continha que você faz, né? Aqui dá para tirar esse distância de AC também. Quiser colocar o Azinho, ó, esse Azinho aqui também pode colocar, né? Distância de AC igual ao A, que é o Azinho. E aqui tudo você pode pegar e colocar um Azinho, porque eu já sei que é o A, tá? Tá bom? E aí vem a conclusão, que é nosso final. Ó, é a resposta, que é a terceira parte, conclusão. Nas questões discursivas, basta você, então, escrever a conclusão ou a resposta, tá? Você vai fazer isso daqui. Eu já tinha escrito lá embaixo, né? Nem precisava. Então, deixa eu apagar aqui. Tá aqui, ó, já tem aqui ó, a conclusão, tá? Que é nada mais que a resposta. Aqui está perguntando a medida de uma de suas diagonais. Ok. Como é só está perguntando uma, não era para calcular as duas. Então, eu vou deixar a resposta. Portanto,
vírgula. Uma das medidas das diagonais é 10. E aí, 10 o quê? Se não disse, se é metro, quilômetro, então se escreve assim, unidades de comprimento. Não sei do que se trata. Ah, é em metro? Tá bom, de unidades de comprimento. Portanto, pronto. Acabou. Isso é escrever uma resposta. Tá? Com isso, eu tenho certeza de que você sabe. Relembrando, primeiro passo. Número 1, você vai colocar os dados. 2, você vai fazer o desenvolvimento, utilizando tudo aquilo lá. E 3, por último, você vai escrever a resposta, que é a conclusão do problema. Porque às vezes o problema pergunta, onde será construído a ponte? Onde será construído o posto de saúde? O posto de saúde será construído a 10 quilômetros de ponto tal, tal, tal. Tá bom. Eu acho que assim você vai garantir, então, o uso correto das minhas ideias de hoje. Tá certo? Essa, então, foi a nossa primeira situação aqui. E a gente pode fazer mais outras questões. Essa foi a aula de hoje.